Gente, eu gosto de assuntos peculiares, assuntos que tem, sei lá, aleatórios que chamam minha atenção. Mas ontem eu tive assistindo um podcast chamado Podpah, que eu não estou usando a imagem dos caras, eu não estou usando nada. No máximo eu posso estar colocando uma thumbnail colocando assim, pode pá, não sei o que. Então vamos direto ao assunto. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu nunca tinha parado para assistir o conteúdo dos caras. Aí ontem eu peguei, falei assim, mano, todo mundo fala do Podpah, não sei o que Podpah. Vamos assistir o que é Podpah. Beleza. Chegando lá, me deparei com a cena que o tal do Mítico não estava. Eu assisti o episódio de ontem, onde ele estava entrevistando um MC, sei lá, rap, alguma coisa assim. Tava entrevistando o cara. E junto dele estava o Thiago Ventura, que é um humorista lá. Beleza, até aí tudo bem. Tava entrevistando o cara, tudo bem, tudo certo. Até que chega um ponto que o podcast se resume a poucas palavras. Que palavras são essas, Eric? Aonde você está querendo chegar com isso que você está falando? Então, gente, estava chegando a um ponto que só estava sendo dito uma palavra a cada 5 segundos. Quem viu o podcast sabe do que eu estou dizendo. Todos eles, inclusive o dono, eu acredito ser o dono do podcast, que é o Igor, o Igão, né? Sei lá como é que chama o rapaz. Juntamente com os outros meninos, tava dizendo. Cada 5 segundos. Ah, mano, tá ligado? Ah, mano, é assim, tá ligado? Ah, tá ligado? Ah, tá ligado? O podcast resumia-se a isso. Eu não vi outros podcasts do Podpah e nem tenho propriedade para falar o que é conteúdo bom, conteúdo ruim, porque o meu conteúdo é duvidoso, entendeu? Então eu busquei a assistir o Podpah ontem, que eu nunca tinha visto o podcast. Eu queria saber como era o maior podcast do Brasil. Finalmente eu entendi. Eu não acompanhei o episódio que o rapaz lá, o Mítico, tava, mas ontem tava só eu acredito que o nome dele é Igão. Tava só esse menino aí. Aí, e lembrando, gente, vocês estão vendo aqui que o vídeo está sendo gravado. Eu não tô ofendendo nem nada. Eu tô apenas comentando sobre o assunto. Eu não estou, como eu posso dizer, ofendendo ninguém. Eu tô apenas comentando. Eu acredito que isso aqui no YouTube ainda é permitido. Você comentar o que você achou sobre tal assunto. Então, continuando, o que acontece? O Igão às vezes não deixava o menino falar e às vezes o menino tentava interromper um pouco porque era assim, gente. Todos queriam falar, todos ao mesmo tempo. Não tinha aquela assim, eu falo, você escuta, não. Podcast funciona assim. É uma guerra, entendeu? Pelo menos é o que eu entendi. O podcast no Brasil é uma guerra. Eu falo, você fala. Tipo assim, eu tô lá. Ah, tá ligado, mano. Aí vem o outro. Ah, mas você sabia que o peixinho tá fora da água? Aí o outro interrompe com outra coisa aleatória, mano. Então podcast funciona assim. Eu não sabia até o momento como é que funcionava um podcast. Eu tô até pensando em criar um podcast, sabe? Eu tô pensando em
criar um podcast, tá ligado? Tá ligado, mano? Tá ligado? É tipo isso, cara. Eu acho que vai funcionar bastante, porque os caras dizem isso o tempo todo. E os caras têm milhões de views falando uma palavra só por 4, 5 horas, mano. É incrível isso, saber que o maior podcast do Brasil, como é denominado, é o Podpah. E só precisa falar, tá ligado, mano? Tá ligado? Eles têm milhões de fãs, milhões de não sei o que. E eu tenho certeza que vai vir alguma pessoa me criticar por eu tá dando a minha opinião, mas vocês têm que entender que eu não tô ofendendo ninguém, eu só tô comentando pelo que eu assisti, entendeu? Eu não estou ofendendo. Ofender é eu xingar o cara de alguma maneira, eu falar que o cara é burro, como algumas pessoas já fizeram, entendeu? Já fizeram memes sobre os caras. Eu não tô fazendo nada disso, eu tô apenas dizendo que um podcast do tamanho que é os caras, eles deviam se comunicar melhor. Eu sei que eles dizem que eles são da favela, tudo mais, e essas coisas, que é o que tentam passar pra mídia, tentam passar para todo mundo, e que todo mundo engulam isso que eles estão dizendo, que eles são da favela, que eles vieram, não sei o que, e fizeram e cresceram. Tudo bem, isso aí ninguém tá tirando mérito dos caras. Eu acredito apenas que quando você chega num patamar que eles dizem que estão acima da prateleira, como eles falam, eles têm que aprender a dialogar melhor, porque a conversa, quando é 3 pessoas, o mínimo da conversa é eu falo, você escuta, depois eu escuto e você fala. É o mínimo que se espera de uma conversa. Mas o maior podcast do Brasil, pelo menos o que eu vi ontem, eu posso falar só pelo que eu vi ontem, é uma bagunça, entendeu? É uma guerra, todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém conclui nada. Porque se eu falo, você fala e o outro fala, quem é que está escutando? Ninguém. Porque vira uma bagunça, ninguém entende o que você está querendo dizer e fica nisso. Vira um loop onde ninguém vai nunca entender nada o que estão dizendo. Porque se eu falo, você fala e o outro fala, e como é que vai escutar? Sendo que vira uma bagunça, as coisas se embolam, o assunto não rende e fica naquilo. Aí chegou um momento que eles do nada eles estavam conversando de um assunto. Eu vi isso acontecer. Do nada, o Igão sem o que dizer. Eu sei lá se ele estava sem o que dizer ou ele queria jogar isso na mesa. Ele do nada perguntou assim aleatoriamente: Ah, o que vocês fazem se vocês broxar? Os caras estavam conversando de outro assunto que não tinha nada a ver com isso e ele jogou do nada: O que vocês fazem quando broxa? Isso, isso é um assunto interessante que todo mundo que assiste pode falar, quer saber. O que você faz quando broxa? Meu Deus, como eu posso dizer, sem ofender, eu tenho que medir as palavras, cara. Que inteligência que conhecimento que o Podpah passa pra gente. Eu fiquei feliz. Ô, Igão, produz mais conteúdo pra gente. Sinceramente, eu adorei.
Ó, gente, eu sou um cadeirante tetraplégico que leva a vida com humor e, e eu gosto muito de ver conteúdos na internet e eu nunca tinha visto o Podpah. Essa foi a primeira vez que eu vi o maior podcast do Brasil. Eu não sei como é a conversa em outros podcasts que eles já gravaram. Não sei como é quando o outro rapaz, o mítico, tá no podcast. Mas a vez que eu assisti foi agora, dia. Eu acho que era 9/4, que foi ontem. 9/4, que foi ontem. À noite, eu não lembro o horário exato, mas isso aconteceu, que eu tô delatando aqui pra vocês. E eu fiquei meio. Sei lá, mano. Eu pensei assim, é assim que é feito o maior podcast do Brasil, é assim que funciona as coisas. Eu não sabia, eu fiquei sem entender. Eu tenho que assistir mais vezes aí o podcast e eu fiquei de cara, tipo assim, pelo fato dos caras falar de 5 em 5 minutos, tá ligado? Ah, mano, nós é favela mesmo, então tá certo, os caras podem ser de favela, mas eu acredito que quando você chega num nível assim, como os caras, eles mesmo disse que eles estão acima dos outros que já passaram faz tempo. Eu acredito que quando você está no nível desse, você tem que ter no mínimo uma certa inteligência para saber como dialogar, ou no mínimo, é, sei lá, como eu posso dizer, no mínimo saber conversar e quando o outro estiver falando, você escuta, não tenta falar ao mesmo tempo. E era isso que eu queria falar, foi só uma coisa que eu queria falar e é isso. E até o próximo vídeo, galera. Comenta aí o que vocês acharam do que eu falei. Isso aqui é só um conteúdo duvidoso, não tenho nada contra ninguém, nem ao conteúdo dos caras. Eu só queria comentar ao que eu assisti. E é isso. Eu vi ontem o Podpah e foi essas as impressões que eu achei. É lógico, você pode não concordar comigo e é totalmente válido, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem seu gosto e preferência de conteúdo para assistir. Mas é minha opinião só e eu dei a opinião. E é isso. Gente, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Se inscreva no canal, quem não for inscrito, dê sua opinião se você não concorda com o que eu falei. E é isso. Vocês são livres para falar o que quiser. E eu sou livre para opinar o que eu quiser. Até o momento, eu acredito que ainda podemos comentar sobre os assuntos que a gente vê. Lembrando que eu não estou usando imagem no Podpah, não tem vídeo dos meninos, nem nada, porque eu não quero nada desse tipo aqui. Eu só estou comentando sobre o assunto que eu vi, entendeu? Sobre o assunto. Eu não usei imagem, eu não coloquei nada deles. Eu tenho que pesquisar até se eu posso fazer uma thumbnail com a foto dos meninos, porque eu não sei se pode e tal, mas tomara que possa. E é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fui!